Seria o meu outro eu? Oi, Ana e assombrados. Após eu mandar o relato, fui para outra dimensão na escola. Eu acho que eu não li esse ainda. A- Ou eu já li? Ah, gente, já li sim, já li. Fui para outra dimensão na escola. Aquele que eu estava fazendo a prova e de repente me vi em uma sala de aula com crianças, e eu também era uma criança e estava fazendo a lição do bebê na cartilha Caminho Suave. Então, eu li os comentários que esse fato podia ser alguma memória da minha vida passada. Pensando nisso, resolvi ver um vídeo de regressão antes de dormir. Comecei a ouvir o vídeo, mas estava muito frio. E aí fiquei com sono e acabei dormindo. Sonhei que estava em frente a um fogo, de um fogão a lenha. Sentia o mesmo frio que estava sentindo quando estava acordado, mas aquele fogo estava tão quentinho. Eu estava em uma espécie de cozinha, uma mesa de madeira bem simples e rústica. As paredes eram pretas de fuligem do fogão a lenha e tinha um cheiro de quando alguém acaba de passar um café, misturado com o cheiro de fumaça vindo do fogão. Então entrou uma mulher com um vestido ou uma camisola cor de palha naquele local e me disse para eu parar de apagar o fogo, pôr as botas e ir buscar o leite. Acordei e já era 4 da manhã, e como vou trabalhar às 7, resolvi dar mais uma cochilada. Me vi novamente sendo aquele menino. Dessa vez, eu e outros meninos estávamos nadando em uma espécie de rio. A água era barrenta e fria. Os meninos subiam em um barranco e saltavam na água. E eu também subi nesse barranco e pulei. Mas quando pulei, fui muito fundo, não conseguia subir para a superfície. Então fui ficando sem ar e tudo ficou escuro. Acordei respirando ofegante e ainda conseguia sentir aquele gosto de barro na boca. Ana, eu não sei se o vídeo de regressão tem algo a ver com os sonhos que tive e se tem algo a ver com a visão de eu sendo criança em uma escola antiga. Ou às vezes eram apenas sonhos bem realistas mesmo. Obrigada pela atenção, um abraço, assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Então, às vezes eu penso se é realmente uma regressão que acontece em sonhos, se é uma indução à nossa mente a criar alguma coisa. Eu fico pensando, se, ai, gente, parece que não é fácil, sei lá, será que é fácil acessar essas memórias assim? Não sei. Ajuda do além na cozinha. Olá, Ana, vim contar o relato que aconteceu com a minha mãe. Um dos muitos, pois ela tem mediunidade e muitas coisas acontecem com ela. Inclusive, já enviei um relato dela que foi lido por você numa quaresma. O relato se passou alguns anos atrás. O meu avô materno, portador de uma mediunidade fortíssima, tinha até o dom da cura através de passe. Ele fundou um centro espírita quando ainda era vivo, e nesse centro acontecem várias atividades relacionadas à caridade, onde a minha mãe e alguns de seus irmãos participam ativamente ajudando. Um desses trabalhos é um almoço para crianças de famílias carentes das redondezas do bairro. Ele acontece aos domingos e a minha mãe sempre comparece para ajudar na cozinha. Junto a ela sempre vai uma equipe de voluntários, geralmente uma equipe de 3 a 7 pessoas. Numa certa semana, a única pessoa que poderia comparecer para cozinhar era a minha mãe. De todas as pessoas que costumavam ir, todos tinham algum compromisso para o próximo domingo. A minha mãe se preocupou muito, afinal, era muita coisa para uma única pessoa cozinhar, servir sozinha, né? E chegou a indagar o meu avô sobre como ela faria, o que ela faria diante daquilo. Meu avô, muito tranquilo, apenas disse: Fica tranquila, alguém deve aparecer para te ajudar. Minha mãe realmente não conseguiu mais ninguém que pudesse comparecer. Quando chegou o domingo, ela foi. Chegando lá, começou a cozinhar sozinha, quando de repente ela viu chegar uma mulher,
Segundo ela, muito bonita, era magrinha, loira, branquinha, de olhos claros, que já chegou colocando a mão na massa. E a única palavra que ela trocou com a minha mãe a manhã toda, durante o trabalho, foi um simpático: "Oi, eu vim ajudar você." E nada mais. Apesar das tentativas da minha mãe de conversar, a moça apenas trabalhou e não disse mais nada. O que é bem estranho, né? Passar a manhã toda com alguém e não falar nada. Minha mãe disse que foi uma mão na roda. Terminaram o almoço, serviram e quando a minha mãe se deu conta, cadê a moça? Do mesmo jeito que ela chegou, ela também sumiu. Era impossível ser uma pessoa de carne e osso, Ana. O centro é localizado numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Pelo menos de vista, né? E a minha mãe nunca tinha visto aquela mulher. A minha mãe depois tentou descrever a mulher para o pessoal que frequentava, se alguém sabia quem era a moça ou se alguém tinha chamado ela para ajudar. E ninguém conhecia, nem tinham falado nada para outras pessoas de fora para irem ajudar. Geralmente a minha mãe e seus irmãos conhecem os frequentadores dali e também os moradores do bairro. Minha mãe frequenta a casa vários dias para vários trabalhos diferentes. Após o acontecido, ela continuou frequentando e nunca mais viu nenhuma mulher nem parecida com aquela que a ajudou naquele dia. Ela diz que tem certeza que foi uma ajuda do plano espiritual naquele dia. Será? Ana, se você ler esse relato, eu vou ficar muito feliz e colocar para minha mãe ouvir. Atualmente, que legal. Mas não tive essa. Espero que sim, fique com Deus, amo o trabalho de você, que vocês fazem no canal, todo dia eu assisto. Que Deus abençoe sua família e todos assumam. Muito obrigada, um beijo para você. Nossa, que legal, eu acredito sim que foi uma ajuda do além. Como ela estava lá se esforçando, mesmo que sozinha, para fazer o negócio acontecer, e era uma causa muito legal, né? Fazer um almoço bom aí para a criançada carente. Eu acho que, como não tinha ninguém, teve uma ajudinha espiritual. Mesmo que ela fosse alguém de carne e osso, quais as chances? Onde que ela viu? De repente, sei lá, ela estava passando por lá e ela sentiu aquela coisa, vai ajudar. E não diga nada, só vá lá, ajude a cozinhar, servir e vá embora, sabe? E aí, às vezes, é uma pessoa realmente de carne e osso, mas que foi mandada de alguma forma intuitiva ali para ajudar no momento. Vá saber. Assim é que os anjos trabalham também. Chamei duendes para morarem na minha casa. É um moço que nos conta. Aliás, parece que tem 4 relatos nesta coletânea da mesma pessoa, dele mesmo. Então vamos lá. Vou relatar algumas experiências que tive e tenho até hoje com os espíritos da natureza, popularmente conhecidos como elementais da natureza. Eu sou uma pessoa muito envolvida com a espiritualidade. Alguns me chamariam de bruxo ou mago, mas eu não ligo para esses nomes. Sou apenas um cara estudioso e muito curioso, principalmente com esses amigos da natureza. Tenho muita experiência com eles, inclusive estou terminando de escrever um livro que irei publicar de graça a todos, e são conhecimentos que eles mesmos me passaram, com o convívio que tenho com eles e tal. Então, tudo que contarei aqui é verídico, por mais surreal que pareça. Enfim, lembra do começo onde eu disse que sou uma pessoa muito curiosa? Então, certo dia resolvi chamar duendes para minha casa. Todos os dias mesmo, eu deixava alguma oferenda. Geralmente era leite com açúcar, às vezes bolo, mas eu nunca deixava de oferecer todos os dias. Eu deixava a oferenda sobre uma mesa e os chamava todos os dias. Repetia isso sempre no mesmo horário.
2 semanas depois do início disso, eu estava no meu quarto, mexendo no meu notebook, e de repente me sinto sendo observado por algo. Quando olhei para minha mesa, por instinto mesmo, eu me deparei com um duende. Ele estava sentado sobre a mesa e balançava as pernas. Ai, meu Deus, tem pernilongo aqui. Não é duende, não é pernilongo. E ele balançava as pernas. Ele era de pequena estatura, cerca de uns 10 ou 15 centímetros. A sua pele era rosada e brilhante e ele possuía um chapéu pontudo e roupas verdes. Esse duende sorriu para mim e simplesmente desapareceu. Eu vou explicar essa parte de desaparecer. Por experiência própria, trabalhando com duendes, eu percebi que eles conseguem ficar visíveis e invisíveis a hora que querem, e por isso ele sumiu da minha vista. Dias se passaram e eu continuava a ofertar, até que um dia eu estava limpando a casa e chegou a hora de fazer a oferenda deles. Porém, por estar limpando a casa, eu decidi terminar de limpar primeiro para depois oferecer. Foi aí que eu comecei a avistar um duende correndo pela cozinha da minha casa. Ele tinha as mesmas características do primeiro duende que relatei a vocês. Então eu pensei, ele veio pegar a oferenda, né? E apareceu para chamar minha atenção, pois ela ainda não estava lá, a oferenda. Foi aí que eu parei de limpar a casa e fui colocar o copo de leite para ele. Dias se passaram e eu continuava ofertando a eles todos os dias. Percebi então que não era apenas um duende, já eram vários e estavam morando dentro da minha casa. Quero falar algo bem legal agora. Existem duendes de tamanhos grandes. Isso mesmo. Muitos pensam que duendes são apenas pequenininhos. No entanto, com o convívio com os mesmos, eu percebi um duende que tinha cerca de 1 metro de altura. As suas características são as mesmas dos outros, exceto pelo tamanho. A primeira vez que ele apareceu para mim, eu não acreditei muito, porém ele voltou a aparecer novamente em outros dias. E então, eu na dúvida ainda, e espantado com o tamanho dele, resolvi abrir um jogo de tarô para confirmar se era de fato um duende. Então eu abri o meu baralho e confirmei. Ele era realmente um duende. Bom, os meses se passaram e passei cerca de 3 meses convivendo com eles. Mas para esse relato não ficar muito longo, vou dar uma resumida sobre esse tempo. No geral, eles realmente são brincalhões e fazem as coisas sumirem. São muito alegres, é como se fossem crianças mesmo. No entanto, são muito temperamentais e imprevisíveis. Às vezes ficam tristes do nada. E já cheguei até a ser ameaçado por um deles. E olha, quando eles querem, a energia deles fica mais pesada e assustadora. Eles também realizam tarefas pra gente, mas tarefas espirituais, coisas simples como proteger a casa de maus espíritos. Simples? Proteger a casa de maus espíritos? Não é muito simples, eu acho, não. Enfim, não sei. No final desse 3º mês convivendo com eles, os duendes me disseram que o rei deles está passando por uma situação difícil. Eu não entendi muito o que eles queriam dizer com isso, pois toda semana eles me falavam que o rei deles estava numa fase difícil, até que eles simplesmente sumiram da minha casa. Não tá fácil para ninguém, nem pro rei dos duendes. Hoje em dia eu vejo alguns gatos pingados de duendes, assim, aqui em casa, mas nem se compara à época em que havia vários em casa. Nossa, é inevitável imaginar o rei dos duendes como David Bowie. Quem já assistiu o filme Labirinto aí vai me entender. A hora que você falou o rei dos duendes, só me veio o David Bowie na cabeça. Bom, que interessante. Eu fico um pouco ressabiada assim, porque, como você disse, eu já li, assim, de que esses elementais, os duendes e tal, eles podem ser legaizinhos, mas também pode ser complicado, né? Então, você tem que saber lidar, tem que ter aquela meio que responsabilidade ali, não sei. E vamos ao segundo relato,
que é Efeito Mandela? Eu teria tido? Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas né, pode me chamar de Fulana. Atualmente tenho 16 aninhos e tenho muitos relatos para lhe contar. Com apenas 16 já tem muito relato. Acompanho o canal desde o relato 324. Dei uma pausa por alguns meses, mas aqui estou eu para finalmente contar as coisas que já me aconteceram. Enfim, sem enrolação, eu tinha 5 anos quando isso me ocorreu. Eu sou o tipo de pessoa que costuma ter uma memória bem lúcida. Meus pais ficavam chocados por eu me lembrar de novelas que passavam na TV quando eu não havia completado nem 3 anos. Eu também, eu lembro inclusive a música da novela. Foi uma minissérie, na verdade, eu acho, Teresa Batista. Quantos anos eu tinha quando passou Teresa Batista? Não sei, eu era bem novinha, mas eu lembro da música até hoje. Bom, já não sou tão boa nisso, mas eu podia anotar no papel a ordem de pelo menos umas 10 novelas, o protagonista, o antagonista e a trama de cada uma. Ainda faço isso, mas são só com as mais recentes. A minha memória trava numa novela da Globo que se chamava... A minha memória trava numa novela da Globo que se chamava A Favorita. Ainda assim, só me lembro da Cláudia Raia na novela. Bom, me lembrava de acontecimentos pequenos. Meus pais chegavam a dizer que eu inventava ou ouvia algum parente me contando, mas pararam de duvidar com a frequência que eu comentava esses acontecimentos. Voltando ao relato, eu me lembro de uma noite com os meus pais. Uma visita chegou e nós recebemos um casal. Me lembro de ser um homem branco com barba, boné e moletom. Era extrovertido, charmoso e animadíssimo. Sua mulher era loira e bem magra. Era bonita e bem tímida. Enquanto o homem batia papo com os meus pais, eu puxei a própria moça para conversar comigo, pois eu tinha essa mania quando eu era criança. Eu puxava adultos exigindo que conversassem comigo e brincassem comigo. Já que eu era filha única e qualquer oportunidade de companhia eu agarrava com força. Tínhamos uma garrafa de vinho como decoração na sala. Tínhamos uma garrafa de vinho como decoração na sala. Na verdade, ela está conosco até hoje. Me lembro de ver meus pais abrirem essa garrafa e todos tomarem um pouco do vinho. Eu gostava muito de degustar o gosto das bebidas dos adultos. Minha mãe permitia dar um golinho, pois me conhecia e sabia que eu não ia gostar. Até hoje eu sou assim. Eu tomo um gole, faço careta e vou atrás de algum refrigerante. Mas dessa vez não deixaram eu provar desse vinho. Me lembro de ficar emburrada e a moça loira ficou conversando comigo para me animar. Tempos conversando com ela, me lembro dela pedir para eu fazer um desenho para ela levar para casa. Assim eu fiz. Desenhei no meu caderno, pois eu amava e amo até hoje desenhar. E comentei sobre uma tia minha, oferecendo chinelos personalizados que ela vendia, pois me lembro dela precisar de dinheiro e direto eu tentava ajudá-la a vender os seus artesanatos que ela fazia, em chinelos. A moça aceitou. Me lembro de pegar mais papéis para anotar como ela queria os seus chinelos. Eu ainda não sabia escrever, então ela me ajudou a escrever tudo torto com a canetinha no papel. Chinelo amarelo, pedras com flores verdes e amarelas. É a única coisa que me lembro dessa noite. Logo pela manhã do dia seguinte, fui atrás dessa tia com os meus pais para falar sobre os chinelos. Costumávamos visitá-la sempre. E comentei sobre a sua nova cliente com gosto. Mas logo meus pais fizeram uma cara feia. Disseram que ninguém foi lá em casa a noite passada. Rapidamente eu expliquei, dizendo que sim, e dei longos detalhes sobre o casal. Falei do vinho e tudo mais. Mas eles continuaram negando, sendo que seria bizarro eles não se lembrarem, pois estavam muito animados com esse casal e eles pareciam ser amigos de longa data. Para minha surpresa, eles disseram que eu havia sonhado com isso.
E quando voltamos para casa, eu corri até o vinho para me certificar de como ele estava. Mas ele estava do mesmo jeito de antes, lacrado na caixa. Furiosa comigo mesma, eu fui até a última prova que eu teria de que aquilo havia acontecido. Meus desenhos e anotações que fiz para a tal moça loira. E lá estavam, o desenho e o papel anotado. Mostrei para os meus pais e não havia como eu estar mentindo, pois, como eu disse, eu não sabia escrever e estava tudo escrito no papel. Meus pais se surpreenderam, mas não deram muita bola para isso. Eu fui obrigada a deixar esse fato para trás. Hoje, com os meus 16 anos, eu ainda me lembro bem disso tudo. Da minha carranca por não ter tomado o vinho que eu tanto queria experimentar. Já pensei em abri-lo, pois o danado ainda está aqui de enfeite na nossa sala. Lembrando da moça me explicando como eu deveria escrever cada letra e do homem animado sentado no sofá dando goles no tal vinho. Meus pais ainda não compreendem do que eu falo quando toco nesse assunto. Ainda batem na tecla de que eu estava sonhando. Mas eu fico satisfeita comigo mesma por ter encontrado aqueles papéis naquela época, pois provou que eu não estava ficando louca. Ou escrever não estava ficando louca ou estava, né? Não sei. Limpar o batom aqui. Bom, esse foi o meu relato, espero que tenham gostado e pretendo enviar outros, pois tenho muitas histórias bizarras na minha memória para te contar. Obrigada por ler meu relato, um beijo para todos os assombrados e para sua família, até logo! Um beijo para você, muito obrigada. Sim, efeito Mandela, lembrança de uma coisa que não existiu. Será que não existiu? Ou será que isso existiu no mundo paralelo? No mundo onde os seus pais são amigos desse casal? Talvez fossem amigos de infância deles que no mundo de cá acabaram se separando, não tem mais contato e cada um foi para um canto. Mas no mundo de lá eles continuaram mantendo contato ou conheceram e são amigos na outra dimensão. E na outra dimensão tomaram o vinho, mas nessa não. Só que deu um bug aí, os papéis ficaram pro lado de cá. Gente, que loucura, eu não sei. Mas que é um efeito Mandela, é. Já achei aqui um relato, tá? Vamos ler. O defunto puxou meu braço. Tá tudo certo aqui? Tá. O defunto puxou meu braço. Credo. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo fulano, mas pode me chamar de fulano. Sei que assim você adora nos chamar. Tenho 25 anos e sou do interior de Minas. Bom, vamos ao relato que é totalmente real. Eu sou agente funerário. Trabalho na empresa funerária dos meus avós, ou seja, vem de gerações. São 70 anos de tradição. Nunca tive medo, pois eu cresci no meio disso. Eu lembro que eu e meus primos, desde pequenos, brincávamos de pique-esconde no meio dos caixões e das urnas funerárias. Ai, que chique! Bom, agora vamos ao sobrenatural. Ana, em um dia, como qualquer outro, numa madrugada, na verdade, estava na funerária, fazendo uma coroa de flores para um velório, quando escutei choros e gritos, mas muitos gritos vindos do hospital. Observação: a funerária fica em frente ao hospital. Não demorou 10 minutos e chega uma família na funerária, umas 6 pessoas mais ou menos. Haviam perdido um ente querido e foram à funerária para começar a resolver a situação. Liberação do corpo, escolher a urna, o caixão, né? As flores, a coroa de flores, etc. Feito isso, mostrei todas as urnas do mostruário e seus irmãos escolheram uma urna de luxo. Enquanto escolhiam, ouvi eles comentando que essa urna era a cara dele. Era uma urna preta, meio arredondada, mas toda preta, geralmente
mas toda preta. Geralmente é usada em funerais de maçons. Bom, não questionei, pois eu gosto, né? Não questionei, pois gosto cada um tem o seu, né? Mas achei estranho eles comentarem que uma urna daquelas era a cara do falecido. Eles assinaram a liberação e fomos arrumar o corpo. Colocamos os materiais, as flores e a urna no carro e fomos ao necrotério do hospital arrumar o corpo. O necrotério fica atrás do hospital. Ana, para te falar a verdade, é um lugar horrível. Temos que passar por vários corredores escuros, parece um labirinto. Chegando, o necrotério é uma sala pequena, com uma pia, 2 mesas de madeira onde os corpos ficam deitados. De madeira? Comecei a preparar o corpo. O falecido estava com um semblante horrível, olhos abertos. Olha, eu não tenho medo, mas confesso que aquele dia, assim, me deu um medo terrível. Devia ser umas 2:30 da manhã e o celular tocou. Era um óbito na zona rural. O motorista foi buscar o corpo e eu fiquei sozinho no necrotério preparando aquele corpo. Fui adiantando o corpo até um primo chegar para me ajudar. Ana, eu estava aspirando o corpo, um procedimento para retirar fluidos. Estava com uma das mãos segurando a bomba de aspiração quando, de repente, eu senti um puxão tão forte, mas tão forte, que o meu braço estava colado na barriga daquele corpo. Tão forte, mas tão forte, meu braço estava colado na barriga daquele corpo. Eu não tive força para gritar, correr, para nada. Eu fiquei congelado quando fechei os olhos e comecei a rezar. Quando meu braço se soltou, Ana, eu corri para o corredor. Meu primo estava chegando e perguntou por que eu estava pálido, com os olhos arregalados. Eu contei a ele o ocorrido, ele riu da minha cara. Quando vi, o meu braço estava com uma marca vermelha e inchado. Aí ele acreditou em mim. Deixei que ele terminasse o serviço e eu fui para casa. Até hoje eu não durmo direito e eu não acho explicação para esse fato. Obrigado por ler meu relato e um grande beijo, adoro vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Peraí, você estava lá fazendo isso e de repente o negócio, você levou um puxão no braço e o seu braço ficou colado no corpo do corpo, no corpo do defunto, assim, é isso? Mas foi o defunto que pegou, você viu ele pegando e puxando o seu braço? Ou foi uma força que levou o seu braço até o corpo dele, assim? De qualquer forma, alguma coisa te prendeu lá naquele momento. Será que esse rapaz mexia com alguma coisa? Tinha alguma coisa aí? Porque tinha uma atmosfera ali que você não sentia em todos os corpos, não é mesmo? Tinha alguma coisa esquisita ali. Até a escolha do caixão, não sei. Era a cara dele todo preto. Não tinha glitter, que nem a galera tava pedindo. Bom, credo, meu Deus. Por mais que seja algo que a gente fala, eu não tenho medo, eu trabalho isso, mas ainda dá receio algumas vezes, é uma coisa assim, né? Porque assim, é uma coisa, né, muito. É estranho, né? Tipo, não é um trabalho que você pode trabalhar. Não que você não trabalhe de bom gosto, mas você não pode trabalhar feliz, porque você está lidando com a tristeza da outra pessoa. Não é que não pode trabalhar feliz. Não é, graças a Deus que tem gente para cuidar de tudo nesse mundo, né? Mas, ai meu Deus, é algo diferente. É um tabu. Vocês lembram daquele programa Tabu? Era essas coisas assim. Deixa eu dar mais beijos aqui. Cadê? Meu amigo morto no ponto de ônibus. Vamos ver. Olá, Ana. Meu nome é Fulana, sou do Paraná e vou contar um relato que aconteceu com o meu professor de anatomia. Então, a partir de agora, o relato é dele. Os nomes já estão trocados. Então, agora é o professor dela que está contando.
Meu nome é Marcos. Eu e minha família morávamos no interior da cidade. Eu tinha por volta de 17 anos e estudava à noite no colégio da cidade onde morava. Como de costume, todos os dias, às 6 da tarde, passava na casa do meu amigo que estudava junto comigo. Vou chamá-lo de Lucas, para irmos ao ponto de ônibus, esperar para irmos para a escola. Íamos caminhando até o ponto que ficava a mais ou menos uns 2 quilômetros das nossas casas. Tinha que passar por uma ponte e mais uns 500 metros para frente tinha uma subida muito forte. O ponto de ônibus ficava no alto da subida. A estrada era de cascalho e fazia dias que não chovia, então os cascalhos estavam soltos, difícil de andar. Até aí tudo bem. Chegamos ao ponto, fomos à escola, voltamos para casa, tudo normal. No dia seguinte, como de costume, passei na casa dele para irmos para o colégio. Quando estávamos chegando perto da ponte, estava vindo um caminhão carregado de madeira e esperamos o caminhão passar a ponte e seguimos em frente. Aquele caminhão começou a subir e na metade do caminho o motorista errou a marcha e acabou apagando o caminhão. E que começou a descer desgovernado. Naquela hora eu peguei o Lucas pelo braço e puxei ele para o lado esquerdo, mas no desespero ele soltou a minha mão e foi para o lado direito, na tentativa de salvar sua vida. Mas o pior aconteceu. O caminhão pegou ele em cheio e arrastou ele pelo cascalho por mais de metros. Nessa parte eu não vou ler, não. Foi horrível. Vendo aquela cena, eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. O motorista do caminhão estava bêbado e fugiu do local. Eu fui chamar os meus pais, que chamaram a polícia e a funerária. Antigamente não tinha essa de levar para IML, nada, era direto para a funerária. Então, para o corpo parecer apresentável para o velório, eles costuraram a cabeça, encheram com espuma para disfarçar e tal. Colocaram também... fizeram lá o trabalho. No velório, eu sentia um ar gelado, um arrepio, mas como todo velório tem essa energia pesada e negativa, eu não liguei. Passados 5 dias do ocorrido, voltei à minha rotina normal. Afinal, era meu último ano no colégio e já me formava. Fui ao ponto de ônibus e, como o Lucas era muito querido por todos, foi colocado ali uma cruz, velas e flores no local onde ele morreu. Até aí tudo normal, até a volta para casa. Desci no ponto de ônibus e o ônibus entrou numa outra estrada ao lado, como de costume. Fui descendo a estrada quando vou me aproximando da cruz, das velas e das flores ali, as velas que estavam acesas em uma capelinha para proteger do vento se apagaram. Tentei não me concentrar, afinal foi o vento. Me aproximei mais ainda e de repente as velas acenderam novamente. Daí meu coração já estava na garganta, como se não bastasse tudo isso, aquela cruz começou a girar rapidamente. Nessa hora, no meu rabicó não passava nem uma agulha de medo. Quando sinto um arrepio do meu lado esquerdo e olho para o lado, pior coisa que fiz, eu vi o Lucas olhando para mim. Quer dizer, ele estava do mesmo jeito que ele estava no acidente, mas ao mesmo tempo tinha pedaços de espuma saindo e algodões no nariz e a boca estava colada. E ele estava de terno e gravata vermelha, como ele estava no caixão. Nessa hora eu congelei e ele ficou ali parado do meu lado. A primeira coisa que fiz após o susto foi correr sem olhar para trás e falei que eu não passaria ali a noite de novo. Me mudei para a cidade para terminar os meus estudos e até hoje, quando passo por lá, eu sinto um frio, um ar gelado e uma energia pesada. Mas depois desse dia nunca mais o vi e espero que continue assim.
e que ele tenha encontrado o caminho da luz. Eu, hein, coitado? Trágico. Aí. Vamos ver. É um relatinho curto. Olha, é um milagre um relato de Maledite curto. Mas temos um aqui. E é Minha Família Cheia de Maledites. Ei, Laia. Oi, Ana. Nesse relato contarei uma história que não aconteceu comigo e sim com a minha mãe. Não se preocupe, os nomes estarão trocados. Obrigada. Tudo começou quando... Tá, os nomes trocados. Tudo começou quando Júlia, minha mãe, veio embora da cidade dela para morar com José, o meu pai. 17 anos, Júlia conheceu José, estudavam na mesma escola, acho. Se conheceram e começaram a namorar. Quando fizeram 3 meses de namoro, José chamou Júlia para ir embora com ele, já que a família dele era de outra cidade, então teria que voltar para a cidade da família para ajudar seus pais. E aí vieram embora. Foi aí que tudo começou. Maledite mãe e Maledites filhas de primeira não gostaram de Júlia. Então a Maledite mãe era a sogra da Júlia e as Maledites filhas eram as cunhadas, é isso? Elas não gostaram da Júlia. E a Júlia, como estava morando na casa das Maledites com o José, teve que aguentar. As Maledites rasgavam as roupas da Júlia, colocavam os sapatos dela para o cachorro comer e muitas outras coisas que, se eu falar aqui, o relato fica enorme. Foi então que Júlia e José decidiram se mudar, já não aguentando mais as Maledites fazendo mal a Júlia. Seguiram a vida e depois de uns anos, Júlia e José tiveram uma filha e as Maledites não gostaram muito. E como sabiam que o que a Júlia mais amava no mundo era sua filha, ou seja, eu, as Maledites começaram a maltratar a filha. Uma das Maledites ficou grávida na mesma época que Júlia, então a filha da Maledite e a filha da Júlia tinham a mesma idade. Ou seja, a moça que nos conta esse relato é a prima dela, é isso? Que seriam elas Tamires, filha da Júlia, e Simone, filha da Maledite. A Maledite mãe colocava Simone para bater em Tamires para poder atingir a Júlia, mesmo Tamires não tendo nada a ver com o pato. O ódio que as Maledites tinham por Júlia era tão grande que não pensavam assim. Anos se passaram e a mesma coisa se repetia, mas as Maledites filhas foram embora da casa da Maledite mãe. E então Maledite mãe acabou tendo um AVC. E adivinha só, quem foi que cuidou da Maledite mãe? A Júlia. Foi então que tudo mudou. Maledite mãe, que vivia fazendo mal a Júlia, começou a mudar. Bom, esse foi o relato. Sei que não tem nada de sobrenatural, mas só contei para vocês verem como nunca se deve fazer um mal a ninguém. Talvez um dia você precise da pessoa que você está fazendo mal. Pois é, eu já conheço histórias desse tipo, né? Onde uma pessoa maltrata aquela e no fim da vida a única pessoa que se dispõe a cuidar é justamente aquela a quem a Maledite maltratou. Pois é, o mundo dá voltas. E é torcer para outra que foi maltratada ter um bom coração e mesmo apesar de tudo ajudar, porque senão, filho, tá lascado. Tá, tem mais um aqui, deixa eu dar. A árvore que chora. A gente tinha a árvore. Teve outro relato da árvore que engolia a gente e a pedra que chorava, não é? Alguma coisa. Agora é a árvore que chora. Vamos ver. Eu lembro que uma vez eu estava andando com meu primo
E ele falava assim: tá vendo aquela árvore? Ela cospe. Você passar embaixo dela, ela cospe. E eu ficava, devia ter o quê? Uns 4 anos. Eu pensava, gente, como assim ela cospe? E eu lembro eu não sei se tinha chovido e a árvore estava molhada, e aí quando você passava embaixo caía os pingos, mas eu lembro dela cuspir em mim. Onde caiu alguma coisa, não sei eh, o que era, mas ele falava assim: "Ó, ela cospe e tal", mas eu acho que é porque talvez tivesse chovido e aí deve ter batido na árvore e pingou em mim, aí ele falou: "Tá vendo como ela cuspiu, passou aí embaixo?". E criança pequena assim não não tem a malícia, não se toca do que tá acontecendo, né. Então, aí agora porque falou da árvore que chora, eu lembrei da árvore que cospe. Mas vamos ver a árvore que chora. Olá, Ana e pessoal do canal, pode me chamar de Fulanaldo. Tenho poucos relatos do sobrenatural, graças a Deus, mas eu vivi cercado de pessoas que contavam coisas surpreendentes. E esse de hoje é um desses relatos, que eu acredito ter feito uma pequena parte, a do qual acredito ter feito uma pequena parte. Ele fez parte dessa história, é isso? Moro no Rio de Janeiro e quando tinha 9 anos, eu ouvi um relato de arrepiar os cabelos. Uma certa noite deixa eu só cruzar minha perna aqui. Uma certa noite eu acordava constantemente para ir ao banheiro, por volta da madrugada ali. Tava chovendo e eu adorava admirar a chuva à noite. Parei na janela que dava para o lado do terreno da vizinha e admirava aquela imagem de uma árvore enorme enquanto a chuva caía. Uma imagem linda, gótica, porém sinistra. Foi quando ouvi um choro contido, mas pesaroso, no meio da chuva, vindo ali da direção daquela árvore. Mas eu não consegui ver ninguém. A noite estava fria e bem escura, clareada às vezes por alguns relâmpagos. Achei que fosse a televisão e fui me deitar na mesma hora. Me cobri e sequer levantei para ir ao banheiro outra vez na mesma noite. Minha família morava ao lado de uma vizinha que era católica e a árvore ficava no quintal dela. Mais um dia se passou e outra noite chegou. Dessa vez sem a chuva, mas com nuvens no céu e a lua que saía por detrás dela, trazendo uma imagem sublime. Até que, por volta das 11 da noite, a minha família quase toda dormia, mas eu assistia a TV com o meu pai. Levantei para tomar água e mais uma vez parei para encarar aquela imagem linda e assustadora pela janela. Até que outra vez o choro aconteceu, mais uma vez, e dessa vez sem a chuva. Eu percebi que parecia um choro de criança. Eu acendi a luz da cozinha e o choro parou. Eu imediatamente apaguei a luz e corri desesperadamente para a cama, me cobri e não saí mais dali. No outro dia de manhã, ouvimos a vizinha chorar muito, pedindo a Deus para ser mentira a notícia que ela acabara de receber. Uma outra vizinha da casa da frente e a filha dela, vendo a situação, correram para ajudar a nossa vizinha. E minha mãe também se solidarizou. Oh, meu Deus! Solidarizou. Fugiu a palavra da minha boca. Se solidarizou. É isso? Solidarizou. Isso aí, ficou compadecida da mulher. Elas pediram licença à minha mãe para poderem acalmar a vizinha lá. Elas pediram licença à minha mãe para poderem acalmar a vizinha lá em casa. Porque de alguma forma ela estava muito abalada. A vizinha estava inconsolável. Quando foi passando um pouco do desespero da vizinha, ela começou a contar para minha mãe e para as outras mulheres a história ocorrida. Disse que herdou aquela casa dos pais e que o pai dela tinha um amor por uma árvore que tinha no quintal e nunca cortou essa árvore. Ele disse que árvores eram preciosas e que traziam mensagens do além, que aquela árvore poderia rir e chorar e até mesmo trazer mensagens de Deus. Tem religiões que as adoram, inclusive, né?
Ana, ela disse que mesmo não acreditando nisso, quando o pai dela se foi, ela o viu na árvore, em sonho, e sentado ali na raiz, antes e depois de desencarnar. Disse que quando sua mãe se foi, ela também a viu e ouviu ela dizendo adeus na mesma árvore. Nessa manhã, ela disse que cortaria a árvore, venderia a casa e se mudaria, porque há 2 noites atrás ela ouviu o choro de uma menina e na noite anterior também. Ela disse que sonhou com a afilhada de 12 anos em um acidente de carro e estava triste e chorando, pedindo ajuda para sair do carro. Ao acordar, ela recebeu a notícia de que a menina havia falecido. O carro em que estava o pai e a filha bateu em uma árvore depois de um acidente com um caminhão que se desgovernou e também tombou. Ana, eu me arrepiei inteiro e fui tomado por um pavor. Foi a primeira vez que eu ouvi uma história assim e nunca mais esqueci. Ela, por fim, pediu que um padre de uma igreja próxima rezasse no local, colocasse uma medalha batizada da Virgem Maria no chão, no lugar da árvore que foi cortada. Logo após, ela se mudou e depois de um tempo nós também nos mudamos. Minha mãe e as outras vizinhas achavam que ela estava abalada e foi uma coincidência. Mas eu também ouvi. E se eu ouvi, foi real. Foi antes de sabermos da história. Como pode? Bem, obrigado por sua atenção e de todos os inscritos. Perdoe o tamanho do relato e até a próxima. Contarei mais alguns. Beijos, Ana e pessoal. Assinado Fulanaldo. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, como pode? Ele escutou, não sabia do que se tratava, escutou 2 noites e ela também escutou, teve o sonho e depois aconteceu. Gente, esse negócio de árvore, realmente, nós temos alguns relatos aqui no canal e tem também a minha avó que contava muito assim de aparições embaixo de árvores, árvores específicas que eram consideradas assombradas, né, mãe? Não sei se a mãe tá aqui, mas tinha o figueirão que muitas pessoas falavam que era assombrado, viam aparições sempre por ali, as grandes mangueiras, esse tipo de árvore, sei lá, talvez maiores, mais antigas, mas vira e mexe tem relato de coisa que aparece nos pés ou nos galhos das árvores, não é mesmo? Bom, vamos ler mais um aqui. Vamos ver. Seria um fantasma em Paranapiacaba? Vamos lá. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, sou a mesma pessoa que relatou sobre o espelho maldito. Preciso relatar aqui que aquele maldito espelho mudou a minha vida inteira e hoje sei que acabei sendo vítima de alguma feitiçaria. Pois bem, era mais ou menos agosto de 2018. Meu casamento entrou em uma espiral de decadência e assim foi até setembro daquele mesmo ano. Nós ficamos separados, mas acabamos conversando muito e depois de algumas semanas voltamos. Na época só tínhamos uma filha especial que dependia muito de nós. Como reatamos, ele resolveu fazer uma viagem só nós dois. Mas não podia ser longa porque ele tinha só um dia de folga. Depois de alguns palpites, eu me lembrei de Paranapiacaba e me deu uma vontade imensa de ir até lá. Era uma segunda-feira, não estava frio onde morávamos. Deixei minha filha com a minha mãe e fomos. No caminho, eu contei para ele algumas experiências de pessoas lá em Paranapiacaba. E quando estava chegando perto, eu disse para ele que se quisesse ver, ele tinha que limpar a mente e ficar leve. Ana, na hora, desceu uma neblina na estrada. Parecia que a gente estava entrando em outro plano. Ele estacionou no muro do cemitério de lá. Descemos andando, ventava bastante. O mais estranho é que não tinha ninguém nas ruas. Estava tudo fechado.
Cogitei ir embora, mas meu marido quis andar. Achamos um lugar para almoçar e quando saímos para andar de novo, demos de cara com um cachorro de porte pequeno. Ele era muito estranho. Eu juro que ele tinha feição de gente. Não sei se os olhos ou a forma de se mover. O bicho não deixou a gente ir até o corpo de bombeiros. Era de gelar a alma, a forma como ele nos olhava. Nós andamos de costas e fugimos. Depois disso, eu perdi a vontade de ficar lá e pedi para ir embora. Passamos pela ponte vazia, subimos de novo e até demos risada do ocorrido. Subindo a rua para retornar ao carro, senti uma coisa estranha e foi aí que eu vi. No meio da neblina, um homem vinha vindo na nossa direção. A gente subindo e ele descendo. Ele era alto e tinha os braços desproporcionais ao tamanho do corpo. Ele andava de um jeito estranho. Ainda lembro que o rosto dele tinha os ossos proeminentes. Ele me olhou e virou de uma vez e entrou para a esquerda. Eu larguei meu marido e corri. Onde ele entrou era o muro do cemitério, sem grades ou portão. E do outro lado do muro tem a capela. Eu fui até o portão do cemitério e tentei entrar. Ana, parecia que eu conseguia ouvir vozes sussurradas lá de dentro. E também não conseguia entrar. O vento batia nas folhas das árvores, eu sentia que aquilo estava na capela. Meu marido me deu um puxão praticamente e me enfiou dentro do carro. Deu ré e acelerou, para sair dali o mais rápido possível. Eu fiquei muito cansada. Eu senti que aquilo sugou minha energia quase que por completo. Eu vinha dormindo e acordando no carro, e meu marido achando que eu estava possuída. Ele me perguntava, quem é você? Quantos anos você tem? Fala o nome da sua filha completo. Ai, até para responder era cansativo. Voltei lá mais uma vez, meses depois, mas não tive essa experiência e não estava vazio o local. Agora eu fico na dúvida, será que eu entrei em outro plano por causa da brincadeira? Acabei entrando em outra dimensão dentro de Paranapiacaba, porque não tinha ninguém, nada assim. Tinha o cachorro esquisito, o cachorro tava mandando embora, com feição de gente. Várias pessoas relatam animais assim com feição de gente. Que fala que, parecia que tinha não sei o que, mas parecia que tinha um rosto humano, alguma coisa assim. Não sei, alguém já teve alguma experiência parecida em Paranapiacaba? Eu sei que muitas pessoas dizem que lá tem uma atmosfera assim e tal. Preciso ir lá um dia. Vamos lá, mais um relato. Uma sogra maledite. Ei, Laia. Cadê? Aqui. Fala, assombrados! O relato que irei contar não é sobre mim. É um relato forte que escutei da minha própria avó materna. Eu gostaria de manter sigilo sempre, tá? Mas espera aí, os nomes estão trocados? Por favor, avisem, tá? Troquem os nomes e me avisem. Não adianta trocar só o nome, o seu nome, tem que trocar de todo mundo que tá no relato. Mas vamos lá. Minha avó, a dona... Eu vou colocar aqui Maria, João, tá? Vai ficar tudo assim. A minha avó, a dona Maria, é uma senhora muito querida, um doce de pessoa mesmo. E o relato que vou contar é a respeito da ex-sogra da minha avó e de todas as maldades que uma pessoa é capaz de fazer. A minha vozinha era casada com meu avô, falecido João. Dessa união nasceu a minha mãe, Fulana.
Atualmente, meu avô não é mais casado com a minha avó e ele nem é vivo mais. Essa história aconteceu quando a minha avó se casou aos 17 anos com meu avô, quando ele tinha 22 anos. Naquela época era comum as pessoas casarem bem cedo. Para variar, minha avó casou grávida, mas não era grávida da minha mãe. Seria do Beltrano. Isso se ele tivesse nascido, né? Pois a sogra da minha avó, no relato, irei chamá-la de Teresa. Então, o nome está trocado dela, né? Teresa, quando descobriu que seu filho... Oh, meu Deus, tem um monte de nome. Vocês têm que trocar e avisar que o nome está trocado, senão começa a ficar tudo muito confuso. Eu não consigo ficar trocando todo o tempo aqui os nomes, mas vamos lá. Já comecei, vamos continuar. Teresa, quando descobriu que o seu filho fulano iria se casar com a minha avó, por ela estar grávida, fez todo um barraco. Ela fazia de tudo para infernizar a vida dos dois. Apesar do fato da bruxa ter rasgado o véu de casamento da minha avó e infernizado diariamente os 3 primeiros meses de casados, por morarem perto, a Maledite teve a coragem de dar um chazinho de alguma coisa para minha avó. Ela não sabia do que se tratava, mas logo veio o resultado. Minha avó perdeu o bebê por pura maldade da sogra. O meu avô parecia ser um pau-mandado da mãe dele. Fazia nada, absolutamente nada. Minha avó ficou arrasada e convenceu que os dois e convenceu meu avô, eu acho, que os dois deveriam se mudar para um outro lugar longe daquela mulher. Enquanto os dois economizavam para mudar de lá, a Maledite, Teresa, tinha a ousadia de pegar as roupas do varal da minha avó e do meu avô e levar para fazer macumba, algo assim, e batucava, voltando para casa com um cheiro horrível e pedindo para que os dois usassem aquelas roupas. Aquilo foi o estopim para minha avó finalmente tirar o meu avô daquele lugar. Em outro lugar, a minha mãe nasceu, alguns anos depois desses acontecimentos. Mas até os 4 anos da minha mãe, ela sofreu muito, pois surgiam entidades do mal em seus sonhos, perturbando, e para minha avó aparecia um homem de preto e vermelho, obrigando ela a colocar velas vermelhas e rezar para ele. Tudo que a minha avó tentava, nada dava certo. Para piorar, o meu avô não fazia nada a respeito. Começou a se afastar de casa, começou até a voltar a morar com os pais. Minha avó pediu separação e criou a minha mãe sozinha. Conseguiu sozinha estudar, ela é professora aposentada e formou a minha mãe em enfermagem. E quando a minha mãe tinha perto dos 30 anos, como algo assim que veio do nada, começou a surgir as notícias de que os familiares de seu pai estavam morrendo de várias causas naturais, como doenças, mas era como se fosse um castigo quase, devido a tanta maldade, pois o meu avô sofreu um derrame e ficou cadeirante muito jovem, e começou também a sofrer com entidades o perseguindo. Ele buscava perdão de sua ex-mulher e de sua filha, sabia que sua hora logo ia chegar. Como um castigo divino, ele não durou muito, e na hora de Teresa falecer, minha avó tem suspeitas sérias de que as almas das trevas tenham levado ela, pois em seus últimos meses de vida ela havia ficado louca, sempre berrando e gritando com coisas que não existiam. Ela foi internada em um sanatório, mas ela estava perturbada e berrava, chamando o nome do filho, implorando para que ele parasse de perturbá-la e a deixasse em paz. Minha avó e minha mãe souberam disso, pois os cuidadores da clínica comentavam a respeito disso tudo. Posso dizer que após Teresa falecer, minha família nunca mais soube nada a respeito. Mas esses acontecimentos marcaram a nossa família. Tanto a minha mãe quanto a minha avó dizem que foi esse excesso de maldade que ocasionou tudo isso.
Hoje em dia está tudo bem, eu tenho 21 anos e no final do ano concluo a faculdade de administração. Mas como a minha avó fala, conseguimos quebrar essa maldição. Não se sabe se todas as maldades pudessem respingar mais ainda em nós. Mas, como minha avó fala, conseguimos quebrar essa maldição. Não se sabe se todas essas maldades poderiam respingar mais ainda em nós? Não sei. Confesso que nunca senti nem sofri nada. Sei dos relatos da minha mãe e da minha avó apenas. Senti que estava na hora de contar e compartilhar a história. Cuidado com as maledites. Muitas delas dentro da família ainda, hein? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.